E a única coisa que nos restou, rapaziada, nessa reta final de Campeonato Brasileiro é acreditar que o Vasco ainda pode se salvar do rebaixamento. Depois do jogo de ontem catastrófico contra o Corinthians, um jogo que iniciou muito bem, 3 minutos de jogo, o Vasco ganhando, depois a gente toma a virada para 3-2. A única coisa que nos restou agora é acreditar, mas a realidade é cruel, cara, com o Vasco. O Bahia vencendo hoje o São Paulo complica de vez a nossa vida. O Santos, se vencer o Fluminense, complica ainda mais. E assim, o Vasco não fez a sua parte. Agora depende dos outros. Depende de resultados. Se o Bahia simplesmente empatar hoje com o São Paulo, já sai da zona de rebaixamento. O Bahia vem de uma vitória de 5-1 para cima do Corinthians. Vem confiante, jogando dentro de casa. Tem tudo para conseguir essa vitória em cima do São Paulo. É claro, futebol pode acontecer de tudo. Pode ser que o São Paulo chegue lá, vença esse jogo. E mesmo assim vai continuar muito complicado para o Vasco. Mesmo se o São Paulo ajudar o Vasco vencendo o jogo lá contra o Bahia, vai continuar ainda muito complicado para o Vasco a sua vida no Campeonato Brasileiro. O Vasco se complicou sozinho em jogos que dava para ter feito 3 pontos e não fez. Contra o São Paulo, contra a Internacional, que o Vasco perdeu dentro de casa, contra o Goiás, quando leva o empate no finalzinho do jogo. Isso tudo faz diferença agora, porque, bota aí, vai, o Vasco, se tivesse ganhado aquele jogo do Goiás, não tivesse levado aquele gol no finalzinho de empate, se o Vasco tivesse sido um time de homens e ter jogado com culhão contra o São Paulo dentro de São Januário e tivesse ganhado o seu jogo, hoje o Vasco não estaria mais nem brigando contra o rebaixamento. Fora o primeiro turno ridículo, patético que fez o Vasco de 9 pontos. Então, isso tudo conta e agora, mano, uma hora a conta chega. E chegou. Faltam 2 jogos pro Vasco no Campeonato Brasileiro. E o Vasco pode ser rebaixado domingo. Nesse final de semana. O Vasco pode ser rebaixado se perder seu jogo contra o Grêmio. Se o Vasco perder pro Grêmio, caso perca a partida de domingo em Porto Alegre, o Vasco será rebaixado se os seguintes resultados acontecerem. Se o Bahia vencer São Paulo e América Mineiro, o Vasco está rebaixado. Se o Bahia vencer esses 2 jogos, o Vasco está rebaixado domingo se perder para o Grêmio. Se o Santos vencer o Fluminense ou o Atlético Paranaense, se o Santos vencer um desses 2 jogos e o Vasco perder domingo, pode estar rebaixado se o Bahia vencer São Paulo e América Mineiro. Se o Cruzeiro vencer o Atlético Paranaense ou o Botafogo, o jogo do Cruzeiro é amanhã. E final de semana joga contra o Botafogo. Se o Cruzeiro vencer um desses jogos, mais esses outros resultados aí, o Vasco será rebaixado domingo. E o Fortaleza, eu nem coloco na briga. Acredito que o Fortaleza já tá ali fora. Se o Fortaleza fizer 1 ponto contra o Bragantino ou contra o Goiás, um empate, o Fortaleza já tá salvo aí em relação ao rebaixamento. Pra vocês entenderem, cara, como é cruel a nossa vida. O Vasco não tem 1 minuto de paz, o vascaíno. É inegociável uma vitória lá contra o Grêmio nesse final de semana. É muito difícil, é muito complicado. O Vasco tem um tabu lá também. Só que se esses jogadores forem homens de verdade, vão sair de lá com a vitória. É no momento decisivo, é no momento desse que você divide jogadores comuns de jogadores que não são comuns, de jogadores que são homens, que têm culhão de verdade. Em caso de empate com o Grêmio, caso o Vasco empate a partida domingo em Porto Alegre, o Vasco será rebaixado se os seguintes resultados acontecerem. Se o Bahia vencer São Paulo e América Mineiro, se o Santos somar 4 pontos contra Fluminense e Atlético Paranaense, se o Cruzeiro vencer Atlético ou Botafogo, e se o Fortaleza vencer o Bragantino ou o Goiás, o Vasco será rebaixado. Porque com essas contas, o Vasco finalizaria a rodada de domingo com 43 pontos, contra 48 de Fortaleza, 47 de Bahia, Cruzeiro e Santos, que não poderiam mais ser alcançados. E aí o Campeonato Brasileiro estaria definido. Caso o Vasco perca lá pro Grêmio, com as contas que eu passei para vocês antes, caso com essas contas, o Vasco finalizaria a rodada de domingo com 42 pontos,
contra 47 de Bahia e Cruzeiro e 46 de Santos e Fortaleza, que não poderiam mais ser alcançados. Então, se o Vasco perder ou empatar lá com o Grêmio, a chance de ser rebaixado é muito grande. Para o Vasco continuar vivo até a última rodada do Campeonato Brasileiro, sonhando em se livrar do rebaixamento, o Vasco vai precisar vencer do Grêmio. Se o Vasco ganhar do Grêmio, eu acredito que o Vasco tem uma chance ainda boa de se salvar do rebaixamento, porque na última rodada o Bahia vai pegar um Atlético Mineiro que possivelmente pode estar brigando por título. E aí o Vasco pega um Bragantino que em tese já estaria, sei lá, garantido em um G4 ou em um G6. Jogo difícil também, mas o do Bahia seria mais difícil. Seria muito bom se o Bahia hoje perdesse para o São Paulo. O São Paulo ganhou do Bahia, continua ali mais equilibrada essa luta contra o rebaixamento, continua mais páreo a páreo. Mas se o Bahia vencer hoje o São Paulo, meu amigo, irmão, depois do jogo de ontem, todo vascaíno, quem foi no estádio, quem tava vendo o jogo de casa, quem tava vendo o jogo no bar, em qualquer outro lugar, o sentimento de tristeza foi assim um absurdo. O sentimento de tristeza. Eu tô vendo muita gente que é vascaína, inclusive, falando que tá sem vontade de fazer as coisas hoje, que é o dia seguinte ao jogo. E pelo roteiro que foi escrito, eu sempre falo isso, cara. O que mais dói no futebol, às vezes, não é nem a derrota em si, é o roteiro no qual as coisas acontecem. Porque se o Corinthians sai na frente, ganha o jogo, beleza, mas o Vasco sai na frente 2 vezes no placar e depois toma a virada. Assim, inacreditável, irmão. O roteiro no qual as coisas são escritas para ser mais doloroso ainda em quem torce pro Vasco. E aí, se a gente for para mais uma Série B, irmão, 6ª Série B. Vamos lá. Ter que assistir de novo o Vasco jogando Série B. Cara, que nojo. Só de imaginar isso. Então eu espero que esses jogadores do Vasco, nesse momento, sejam homens. Joguem para ganhar do Grêmio sem medo. Se o Vasco entrar com medo, já perdeu o jogo. Se o Vasco entrar, sei lá, pensando em empate, porque pode ser que isso aconteça, o Vasco, sei lá, nossa, não, vamos pensar em empate porque a gente vai ganhar na última rodada. Irmão, tem que jogar lá pra ganhar. 3 pontos inegociáveis. Eu acredito que se o Vasco vencer os seus 2 jogos, contra a Grêmio e contra a Bragantino, é muito difícil, mas se isso acontecer, o Vasco salva do rebaixamento. Eu acredito nisso. Se o Vasco conseguir 6 pontos, se salva do rebaixamento. Mas vai conseguir? Porque aí o Vasco iria a 48 pontos. E aí eu acredito que se salva do rebaixamento. Fora isso, irmão, vamos jogar mais uma Série B em 2024. E aí o Vasco perde com dinheiro de televisão, perde dinheiro de patrocínio. É o que eu sempre falo, no final das contas quem sofre somos nós, torcedores. Então entenderam a continha, né, rapaziada? Se o Vasco perder ou empatar com o Grêmio lá domingo, muito provavelmente a gente vai ser rebaixado. Essa é a conta, é básico. Se o Vasco vencer o Grêmio e vencer o Bragantino, ou contar com a sorte do São Paulo ajudar o Vasco, do América Mineiro ajudar o Vasco, ficar contando com o resultado dos outros, que é sempre muito ruim, o Vasco ainda pode se salvar do rebaixamento, mas nossa situação é complicada. Bota complicada nisso, mano. Assim, eu tô triste, mano. Tô triste com a situação do Vasco. Só quem ama um clube de futebol sabe o que é. A gente fica triste, a gente fica chateado o restante do dia. Ficar relembrando, passando um filme na nossa cabeça sobre o que aconteceu no jogo no dia passado. Muito triste, mano. Mas comenta embaixo a opinião de vocês. Vocês ainda acreditam que o Vasco vai se salvar do rebaixamento? Ou você acha que já era, já foi? Comenta embaixo a sua opinião. A gente tinha tudo ontem pra ganhar o jogo e tá tranquilo agora. Porque se o Vasco ganhar o jogo de ontem, o Vasco estaria assim, beleza, mano. Estaria tranquilo no campeonato. Precisaria ganhar, sei lá, um jogo ou do Grêmio ou do Bragantino, ou até poder se salvar. Triste. Abração do Francesco, nós fui.